Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de português, vamos dar sequência, ao nosso conteúdo, tá? Iniciando agora o nosso terceiro bimestre. Então, vamos começar aí a nossa apostila do terceiro bimestre. Bom, nesse bimestre vocês receberam duas apostilas, a apostila de número 5 e a apostila de número 6, tá? A apostila de número 5, ela vai trazer como tema variação linguística, tá? E a apostila número 6 vai trazer morfologia parte 2. Como nós estávamos trabalhando morfologia, então nós vamos dar sequência à morfologia agora, tá? Então nós vamos iniciar a apostila 6. E aí a apostila número 5 nós vamos trabalhar depois. Primeiro eu vou terminar a questão da morfologia e aí depois nós trabalhamos a questão da variação linguística, tá? Então, iniciando a apostila número 6, o primeiro capítulo ele vai falar sobre verbos e advérbios. E aí, para iniciar, para começar a apostila, nós vamos ter um texto, tá? Então, lá na página 4, vocês vão ter ali um artigo de divulgação científica. E esse artigo, ele vai ajudar vocês a compreender a possibilidade ou a impossibilidade de realizar viagens temporais, ou seja, viagens no tempo, tá? Então, o título desse artigo de divulgação científica é Destino e Livre-Arbítrio. Esse texto, ele começa na página 4, depois lá na página 5, nós temos a continuação e embaixo do texto vocês vão encontrar 6 perguntas, tá? Nós temos lá número 1, 2, 3, a número 4 que traz A, B, C e depois a questão 5 e a questão 6. Vocês não têm espaço para responder na apostila, tá? Então vocês vão fazer essa interpretação no caderno de vocês. Mas também não tem necessidade de copiar as perguntas. Então coloquem só, organizem lá o caderno de vocês. Terceiro bimestre, aí coloquem lá apostila número 6, interpretação do texto tal, escreva o nome, destino e livre-arbítrio, e aí coloquem lá as questões, o número 1, a resposta, 2, a resposta, e aí depois vocês tirem uma foto dessa página e me enviem. Tá? Então, não tem necessidade de copiar as perguntas. Claro que se vocês quiserem copiar as perguntas também, fiquem à vontade, tá? Podem copiar, não tem problema nenhum. Mas não é necessário, vocês podem colocar apenas a interpretação, ok? E aí, continuando, tá? Lá na página número 6, vocês vão ter a introdução dos verbos. Então, o que é um verbo, Então, nós já estudamos algumas classes gramaticais, Nós já estudamos substantivos, adjetivos, numerais, artigos e pronomes. E agora nós vamos trabalhar verbos. Então, verbo é uma outra classe gramatical, tá? O verbo são aquelas palavrinhas que vão representar ações ou que vão representar também o estado, Nós temos os verbos que nós chamamos de verbos de ligação, ser, estar, ficar, parecer, que não são verbos que representam ação. Quando eu digo eu estou feliz, na verdade vai mostrar um estado, Então, nem todo verbo ele vai indicar ação, mas o verbo, geralmente, a maioria deles são verbos que indicam ações, comer, dançar, brincar, correr e assim por diante, certo? Esses verbos são palavrinhas que sofrem alteração. Então, vocês vão observar que os verbos, eles aparecem no infinitivo, que seria o nome do verbo, cantar, dançar, brincar, porém, esses verbos, eles podem se flexionar, eles podem sofrer alterações, mudanças, na estrutura, mudanças na terminação, nas desinências, para mostrar aí em qual pessoa, em qual tempo, em qual modo essas palavrinhas elas foram conjugadas, elas foram usadas, tá? Então, para nós iniciarmos, vocês podem acompanhar aí na página 7, a apostila traz para vocês a questão da estrutura. Qual é a estrutura de um verbo? Quando nós trabalhamos o processo, ou melhor, os processos de formação das palavras, nós falamos sobre a estrutura dos verbos, tá? Então, o verbo ele vai ser formado por radical. O que é o radical? O radical é a raiz,
é aquela parte do verbo que não se modifica, é aquela parte do verbo que não sofre alteração, exceto em alguns verbos que seriam os verbos irregulares, né? Mas a raiz é aquela parte que vai transmitir, que vai trazer para vocês o significado da palavra. E aí é a partir dessa raiz, desse radical, que vocês vão conseguir acrescentar as desinências e mostrar, né, quais os tempos, modos e pessoas que esses verbos foram conjugados, tá? Então, por exemplo, se nós temos lá o verbo estudar, qual é a raiz do estudar? É o estudi, né? E aí nós temos estudei, estudava, estudarei, que são as terminações diferentes, tudo bem? Então, esse é o radical ou a raiz. Depois nós temos também a vogal temática. O que é a vogal temática? Os verbos, quando eles estão no infinitivos, eles são terminados por ar, ir. Então, esse a, e, I é o que nós chamamos de vogal temática. Vai ser aquela vogal que vai indicar a qual conjugação, né, esses verbos pertencem, tá? Então, por exemplo, cantar, o A mostra a primeira conjugação, beber, o E mostra a segunda conjugação, partir, o I mostra a terceira conjugação. Tudo bem? Então, essa é a vogal temática. Quando os verbos eles estão conjugados, às vezes essa vogal temática vai aparecer, né, na estrutura do verbo conjugado, às vezes não, tudo bem? Então, por exemplo, cantar, quando eu digo eu canto, eu tenho cante e o O que é a terminação, não aparece vogal temática. Porém, quando eu digo cantava, eu tenho cante, eu tenho o A, que é a vogal temática, e eu tenho vá, que vai ser a terminação. Tudo bem? Então, algumas formas vão apresentar vogal temática, outras não. O infinitivo sempre tem a vogal temática, tá? Depois, a apostila fala sobre as desinências. O que são as desinências? As desinências são as terminações. As desinências são aquele finalzinho do verbo que vai indicar para você o tempo, o modo, a pessoa em que o verbo aparece, a forma em que o verbo foi conjugado, tá? Então, desinências são as terminações. Por exemplo, canto, cante é o radical, o O vai ser a desinência, tá? Cantava, cante é o radical, o A vai ser a vogal temática e o vá vai ser a desinência. Essas desinências, nós temos as desinências número pessoal, que vai indicar o número, singular e plural, e as pessoas, primeira, segunda, terceira pessoa. E nós temos as desinências modo temporal, né? Que são aquelas que vão indicar o modo e o tempo, se é presente, se é pretérito, se é futuro e assim por diante. Podem observar na apostila aí nessa página 7 que vocês vão ter essa explicação, tá? Depois, a apostila traz a questão das conjugações verbais, tá? Então, as conjugações verbais, eu já comentei com vocês, né? Os verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação, os verbos terminados em er pertencem à segunda conjugação e os verbos terminados por ir pertencem à terceira conjugação, tá? É só vocês acompanharem aí na apostila. E aí, como exemplo, na página 8, vocês vão ter uma tabelinha mostrando a primeira, a segunda e a terceira conjugação. Tudo bem?